Você acompanha a partir deste momento o Comunidade do Conhecimento, programa produzido pela Fundação Sesumar, instituição que tem 2 veículos de comunicação para serem geridos pela Fundação. Eu estou falando da rádio, que é uma rádio FM 100.1, e também o nosso canal de TV, a TV Unisesumar 28.1, que é um canal aberto, e você sintoniza também, você que tem a NET, pelo canal 21. Eu sou Valba Reunuevo, jornalista responsável por pautar e apresentar esta edição que traz como tema os jogos voltados à melhor idade, a quem se destina e como se beneficiar. Adianto, são jogos voltados ao público 60+. Participar de atividades esportivas e recreativas após os 60 anos contribui diretamente para a qualidade de vida. Os benefícios vão desde a melhoria da mobilidade e também do equilíbrio, até o fortalecimento da mente e das relações sociais. Em cada partida, seja de bocha, vôlei adaptado, dança ou até jogos de mesa, existe um elemento essencial: o prazer de estar ativo e conectado com outras pessoas. Além disso, os jogos da melhor idade promovem inclusão e valorização, pois mostram que experiências também é potência. Cada participante carrega uma história única marcada por desafios, conquistas e aprendizados que enriquecem o ambiente e inspiram novas gerações. É um espaço onde o respeito, a alegria e o espírito de equipe falam mais alto do que qualquer resultado. Outro ponto fundamental é o impacto emocional. Estar envolvido em uma atividade coletiva ajuda a combater o isolamento, estimula a autoestima e reforça o sentimento de pertencimento. Em um mundo que muitas vezes valoriza apenas a juventude, iniciativas como essas resgatam o protagonismo de quem tem muito a ensinar. Os Jogos 60+ são, portanto, um convite para viver com intensidade, cuidar do corpo e mente e celebrar cada momento. Porque a melhor idade não é um limite, é uma nova oportunidade de começar, competir e, acima de tudo, viver plenamente. Para trazer mais dados sobre o assunto, o programa recebe o Fausto Erradon, um nome que reúne experiência prática e visão estratégica sobre políticas voltadas ao público 60+. Profissional de educação física, ele construiu uma trajetória sólida também na vida pública, tendo atuado como ex-vereador e ex-prefeito de Floraí, além de ex-secretário municipal de Maringá, à frente da Secretaria de Assuntos Metropolitanos e Comunitários. Durante o nosso bate-papo, vamos abordar temas fundamentais como a importância da atividade física regular na terceira idade, os desafios enfrentados na implementação de políticas públicas voltadas ao envelhecimento saudável e o impacto positivo que eventos como os Jogos 60+ têm na vida dos participantes. Está no ar o Comunidade do Conhecimento.
De volta com o Comunidade do Conhecimento, programa produzido pela Fundação Sesumar. Eu sou Val Barrionuevo, o jornalista responsável por pautar e apresentar esta edição. Hoje vamos falar sobre um tema que inspira, emociona e transforma: os Jogos da Melhor Idade, voltados ao público 60+, que é muito mais do que competição. Esses jogos representam saúde, convivência, autoestima e qualidade de vida para quem escolhe seguir ativo e ser o protagonista da própria história. E para aprofundar esta conversa, eu recebo Fausto Erradon, profissional de educação física com uma trajetória marcante na vida pública. Ele foi vereador e prefeito de Floraí, além de secretário municipal de Maringá, à frente da Secretaria de Assuntos Metropolitanos e Comunitário. Com ele, vamos entender como o esporte pode ser um grande aliado do envelhecimento saudável, fortalecendo não só o corpo, mas também a mente e os laços sociais. E mais, como políticas públicas bem estruturadas podem fazer a diferença na vida de quem chega aos 60+, com disposição para viver de forma intensa. Seja bem-vindo, é uma alegria para nós, 60+ e alguns tantos, ter pessoas como você, Fausto, que pensa no amanhã. Nós, numa vida tão atribulada, somos imediatistas ao ponto de falar, eu quero fazer hoje para hoje mesmo. E você traz experiências de várias pessoas que chegam a uma determinada idade e certamente estão colhendo aquilo que lá atrás plantaram, né? Me fale um pouco sobre você, a sua atividade enquanto pessoa ligada à educação física e de como você elaborou ou vem elaborando esses encontros 60+. Bom, primeiramente, olá, tudo bem, Val? Olá, vocês. Sempre um prazer, obrigado pelo convite, ainda mais para poder estar falando de um projeto tão importante, tão bacana, que é o 60+, que hoje está a todo vapor, só crescendo, crescendo na nossa região, no Paraná. Então é muito bacana, é uma coisa que nós tomamos gosto desde quando, como você disse, sou profissional de educação física, e a gente tem uma queda a mais, né, por isso. Já trabalhei com pessoas de 60+, mais de 20 anos, com hidroginástica, com natação e outras atividades aqui no Country, em Maringá, e também na região lá em Floraí. E nisso foi despertando, né? Quando eu fui prefeito, nós assumimos uma prefeitura lá, que só tinha um encontro às quinta-feiras, que era o BBB, para a terceira idade. BBB é o bolo, o bailinho e o bingo, né? E, bacana, é muito legal, mas nós precisamos muito mais, né? Eles precisam de muito mais, eles têm o direito de muito mais. Foi quando nós começamos a colocar como prefeito umas atividades, como Miss, caminhadas, então já começaram a ter várias atividades durante a semana, né? Até uma ação muito importante que nós fizemos lá, que isso me traz uma lembrança muito grande, é quando nós fizemos o Miss, Mister, e com o dinheiro arrecadado, uma parte nós conseguimos contratar uma equipe de ônibus e a outra prefeitura, eu estava como prefeito, nós alugamos um local apropriado e levamos eles para Guaratuba, 2 anos seguidos. Mais de 60 pessoas que a maioria não conheciam, né, o mar ainda, e tiveram oportunidade, né? Então isso vai despertando, né? Olha só quanta coisa, né, que a gente pode estar fazendo, né, o poder público, gestores, para que essas pessoas que hoje crescem a cada dia estão saudáveis, chegando aos 60 anos, é muito saudável. E então, o que tem para elas? Que política pública que tem para essas pessoas? Não é simplesmente ter uma ATI ali no bairro,
e deixar ela lá. Nós precisamos de muito mais do que isso, nós temos que ter profissionais, né, de educação física também voltados para isso, destinando um tempo para eles lá atender essas pessoas de manhã, à tarde, mas outras políticas públicas, né, também, que não só do esporte, mas da cultura, do lazer, da dança, da recreação, enfim, são muitas vertentes que nós temos hoje, que nós temos que abordar e nós temos que trabalhar. Eu vou até te cortar, eu já deveria ter cortado um pouco antes, quando você fala do poder público, né, estar presente, mas para que isso ocorra, eu estou vendo que você tem aí na sua camiseta o Paraná, né? Então, Temos uma a parceria Secretaria de Esportes. Mas para que haja esse envolvimento do poder público, precisa de projetos e precisa que o próprio poder público entenda que aquele projeto ele tem uma finalidade e a finalidade não pode ser o fim de tudo, ele tem que ser... É o começo, o começo, recomeço, né? Era isso que eu gostaria de estar falando com você. Tendo um bom projeto, as atividades vão ocorrer e esse projeto ele tem que deixar muito bem claro, é só o começo. Exatamente, bem lembrado, porque é uma atividade tão completa que abrange tantos benefícios, esporte, qualidade de vida, saúde, muitas coisas, sabe? Cultura, dança, mas também um dos objetivos desse projeto é você dar aquela cutucadinha no gestor, no prefeito, né? Mas de uma forma positiva, que ele tem tudo na mão lá no seu município para ele poder estar fazendo essa política pública acontecer no município dele. Ou seja, ele tem um secretário de esporte, de educação, da saúde, da assistência social, né? É só ele ter essa visão e falar, olha, secretários, eu quero que vocês adotem também um horário, uma política pública para 60 a mais. Temos para as crianças, jovens, adultos, então é necessário. E não tem custo praticamente nada, Val. Eu tenho percebido. Porque o que precisa é disso. Do projeto e uma mente aberta. Não, ter boa vontade, ter a visão e saber com que as pessoas frequentando esses lugares, menos pessoas indo lá na UBS, no posto de saúde, pegando remédio. Isso está acontecendo. Nós temos depoimentos e depoimentos da mudança da vida das pessoas. Então, assim, serve para mostrar para os gestores, até aproveito quando você falou do Estado, né, que tem uma parceria conosco, né? Eu fui convidado pela Secretaria de Esporte para levar esse projeto do Paraná, para levar para vários municípios do Paraná. Uhum. O nosso projeto do Jogos 60+, ele é diferente, ele é adaptado, ele é inclusivo, né? Ele trabalha para todos. A pessoa com deficiência, ela pode participar dos Jogos 60+. Uhum. Né? Aquela pessoa que tem problema na perna, não anda direito, não pode fazer algum exercício com a perna, mas ela pode fazer com as mãos, né? Usando mais a parte cognitiva, né? Que é um dos focos nossos, por causa do Alzheimer, trabalhar atividades de mesa, porque todas as atividades ali trabalham, claro, a parte cognitiva, mas algumas mais específicas, como jogos de mesa, que faz pensar, né? Olha, vou montar um quebra-cabeça, um jogo da memória, enfim, várias outras atividades que nós procuramos abranger em todas as modalidades nesses Jogos 60+. Então, é muita coisa que acontece no mesmo projeto. Então, assim, os prefeitos hoje, eles estão entendendo, muitos, nós temos aí mais de 80 prefeituras que já entraram nesse projeto. Temos aí milhares de pessoas hoje da região, 7, 8 mil pessoas que já estão frequentando, né, por causa do projeto. Estão se motivando a dançar, a fazer aula. Hoje nós temos isso, amanhã tem aquilo. Então está tendo já segunda, terça, quarta, quinta. Então eles estão voltando a ter alegria, a viver, a sorrir novamente. Quando você fala voltando a viver, meu pai tem 96 anos. Olha só. 96. Lindo sobre o que nós poderíamos fazer para que a qualidade de vida dele melhorasse. Eu pensei que era só a mente. Não, você disse que tem toda uma atividade, mas o que me chamou bastante atenção nessa leitura, nesse estudo, são as pernas e os pés. As pernas que sustentam e os pés que te levam. Então, se não houver realmente
essa conscientização que isso pode transformar, como você bem disse, estou até falando, mas eu falo de uma forma de vivenciar isso, não em mim, mas tenho mais de 60 anos, tenho 65, mas em uma pessoa que lá atrás ele não praticou isso. Esse é o diferencial, com certeza. E esse é o diferencial, né, desses jogos adaptados, inclusive, que nós fazemos. Essas pessoas hoje, elas estão tendo a oportunidade de ver, porque o jogo 60 mais, Val, ele é a cereja do bolo, onde reúne ali 2.000, 2.500 pessoas hoje, de 40, 50 municípios, no mesmo dia que nós tivemos em Nova Esperança recentemente. Então isso aí é um momento de êxtase, de alegria, de socializar, de conhecer, de abraçar, né, de conhecer outras pessoas, outras cidades, né, pessoas que às vezes têm uma cidade de 20 quilômetros e nunca conheceu, foi conhecer agora, né, nesse momento que está tendo, né? Então, mas para mim, o que está acontecendo no antes, que é o mais importante. Essas pessoas, nós temos muitos depoimentos de pessoas mudando mudando de vida. Ou seja, a qualidade de vida é outra. Estão sonhando, Val, com o passado, que todos têm uma história belíssima da vida, né, lembram, mas hoje eles também estão sonhando com o presente e com o futuro. Isso está transformando essas pessoas, as famílias agradecendo, falando, nossa, olha, meu pai voltou a sorrir, minha mãe, olha, não saía de casa para nada, né? Ou ia só pegar o remédio no postinho, né? E voltava para casa. Não, agora estão tendo muito o que fazer. Então, eles estão sonhando com o passado, mas sonhando com o presente. Ó, nós temos jogos amanhã, ó, amanhã nós temos aula disso, sexta-feira nós vamos viajar. Isso tá mexendo e está mudando a vida de muita gente, Val. Então, nós estamos trazendo, por exemplo, né, o 60 mais. Mas certamente a política de cada município tem algo voltado. E o Fausto trouxe muito bem aqui. O dia do bolo é bolo, o bingo e o baile. E o baile. Eles adoram. Adoram. E não é só isso. Então é sobre isso que nós estamos falando. Por isso, eu vou trazer um intervalinho para que a gente possa falar ainda bem mais sobre esses movimentos que nos deixam cada vez mais pensativos. Vamos fazer hoje, mas não pensar só no hoje. Vamos pensar no amanhã. De volta com o Comunidade do Conhecimento, programa produzido pela Fundação Sesumar. Eu sou Val Barrionuevo, jornalista, responsável por pautar e apresentar esta edição, que tem como convidado o Fausto Erradon. Ele está trazendo um conteúdo relevante por entender, na prática, como funcionam os jogos na melhor idade, voltados ao público 60 mais, que é muito mais do que competição. E a visão dele sobre como o esporte pode ser uma ferramenta poderosa de inclusão, autoestima e valorização da experiência de vida é o que este tema propõe e é o que ele está trazendo para nós. Sobre o nosso entrevistado, a trajetória do Fausto Erradon inspira e evidencia que, com planejamento, dedicação e políticas bem estruturadas, é possível transformar realidades e oferecer mais qualidade de vida para quem chega, como eu, aos mais 60 ou 60 mais, né, com vontade de continuar ativo, participativo e, como eu já disse, protagonista da própria história. Estamos falando de algo que todos nós vamos passar, se essa for a vontade de Deus. Exato. Muitos, se eu perguntar agora, né, eu já falei a minha idade, mas tem uma pessoa aqui dentro do estúdio que não fala a idade que tem. Ele fala, estou quase lá. Esse estou quase lá pode ser 1 ano, como pode ser daqui 2 meses, né? Então, mas deixa ele ali, eu só vou falar, concluir. Mas muitas pessoas, meu pai, como eu disse, 96 anos, ele fala, eu não sou velho.
vou usar o termo que ele falou, a carcaça está meio judiada, mas eu não sou velho, porque a cabeça está em pleno funcionamento. Como surgiu com essa experiência que você tem de ouvir, de ver, de estar, de acompanhar, transformar aquelas atividades do BBB em jogos? Val, nós tivemos como secretário de Assuntos Metropolitanos e Comunitários, aqui na gestão do Ulisses. E entre várias políticas públicas de integração com a região, em todas as áreas, bem-estar animal, saúde, educação, uma das últimas que nós fizemos foi a da assistência social. Foi logo depois da pandemia, né? Falei, vamos ver como é que está o trabalho com os idosos, né, na região. E estava meio todo mundo parado, estava em casa, e foi quando nós falamos, vamos começar com o encontro da terceira idade. Aí foi, agora vai ser encontro de 60 a mais. E fizemos vários encontros na região, livres, 4, 5 municípios se reuniam e nós presenciávamos, acompanhávamos com toda a nossa equipe esses encontros. E a gente via o gosto dele pelas atividades, dos 60 a mais, das atividades esportivas. Foi quando nós falamos, olha, vamos criar os jogos 60 a mais. Né? Porque além de trabalhar físico, trabalha a parte cognitiva, que é fundamental, como nós já falamos, né? E foi onde começou. Começamos com 8 a 9 municípios, foi em Paranavaí a primeira etapa, deu 300 pessoas. A última etapa que nós fizemos em Nova Esperança, agora que é a 13ª etapa, né, 3 anos e pouco já de jogos 60 a mais, só na mesma atividade, na mesma ação, 2.200 pessoas, atletas, quase 2.500 participantes e 48 municípios. Nós temos mais de 80 que participam. Então isso aí pegou de uma tal maneira, né, porque ele tem muito diferencial, além de ele estar recebendo uma medalha, todos, 2.500 ali, 2.200 pessoas recebem a medalha de participação, tem premiação, né, tem várias atividades, então dança, tem o vôlei, tem atividades de mesa, atividades usamos as pernas, outros mais os braços, um arremesso do basquete, então sempre vai ter alguém que vai fazer, e eles se preparam para isso, né? Então por isso que eu falei que isso está mudando a vida das pessoas. No preparar para ir lá é onde acontece a transformação, Val, na vida dessas pessoas. Como eu disse, a socialização é um fator fundamental que a gente vê nisso tudo aí. Né? Porque isso ajuda a trabalhar, né, contra o Alzheimer, né? As pessoas ficam muito em casa. Né? Claro que tem alguns casos que são hereditários, mas muito é por atrofiar, por estar ali parado, não estar desenvolvendo, só estar sentado o dia inteiro lá vendo uma televisão, né? Então, isso está fazendo com que eles exercitem, que eles vão praticar, porque praticar esporte, caminhada, dança, e faz com que você se socialize mais. Né? Isso trabalha a parte cognitiva também. Né? Então, são vários benefícios que estão tendo, que estão mudando a vida dessas pessoas. Então, nós iniciamos lá atrás, né, através desses encontros que nós fizemos, aí veio esses jogos. E, olha, um fator importante, Val, para a gente saber, que hoje a expectativa de vida, que em 1900 e alguma coisa era 40, 45 anos, as pessoas viviam até aí, hoje já está em 81 anos da mulher e eu acho que 76, 77 do homem, que o homem se cuida um pouco menos. E esse índice só subindo. Ou seja, as pessoas de 80 parecem que têm 70, de 70 a 60, a de 60 a 50, né? Estão se cuidando mais. Né? E aonde estão as políticas públicas para quando você chega nos 60 anos? O que vai ter para fazer? E é isso que nós estamos focando nisso aí, né? Atividades recreativas, esportivas, claro, adaptadas, né? São bandeiras que a gente tem carregado aí e queremos fazer muito mais. Nós temos um centro de convivência em Paranavaí, e ele é uma instituição Maurício Geller, não sei se você teve a oportunidade de conhecer. É o prefeito. E hoje ele é prefeito. Empresário. Exato, ele montou isso aí faz 8 anos, está comemorando agora. E aí, lá tem piscina aquecida, tem sala de academia, musculação, sala de dança, sala de jogos, cozinha, quadras. Então, isso é um sonho, isso é um modelo a nível de Brasil. Você não encontra dificilmente um no Paraná. E tem que ser uma política pública para que as prefeituras, eles tenham. Não tem os projetos Meu Campinho, para os municípios, tem que ter o projeto Centro de Convivência, mas esse Centro de Convivência super, né, com qualidade, com você tenha atividades, né, de gabarito, como piscina, todas juntas. Né? Então, nós temos que buscar com que isso aconteça, né, como a pirâmide está se invertendo.
as pessoas fazendo menos filhos, né? Então daqui a uns dias parar de fazer a creche, tem que fazer o centro de convivência, tem que fazer muito mais para os 60 a mais. Como eu... Te cortando, aonde você encontra facilidade e onde você encontra dificuldade quando você vai falar dos 60 a mais? Olha, hoje é um tema que todo mundo tem olhado com bons olhos, os familiares, as próprias pessoas, os próprios atletas, né? Então, quando a gente chega no município, ó, nós fomos lá em Nova Esperança fazer os jogos, olha, envolve isso, não tem custo nenhum para vocês, o mínimo possível, né? Ó, o governo do estado, ele entra com uma parceria, com a ajuda também na premiação e dá um almoço para 2.000 pessoas. Então, eles estão entendendo que é um formato diferenciado. Né, que isso aí vale a pena. E as parcerias, né, quando a gente vai buscar as parcerias públicas, né, e também privadas. Nós temos a Beauty Cola hoje, que é uma empresa super renomada aí, que exporta para o mundo todo aí, do Grupo Bonin também, que entrou de parceria, né, governo do estado. Então isso é importante. Então eu não tenho assim, a gente não tem encontrado tanta dificuldade, né, porque as pessoas, os prefeitos... Nem, ainda no assunto, nem encontra dificuldade no poder público e nem encontra dificuldade de ter os atletas para fazer disso um grande evento. Ô Val, nós estamos fazendo clínicas, né? Inclusive quero mandar um abraço para o Agnaldo Baldo, que é o coordenador aqui, técnico também dos Jogos, que é da Paraná Esporte. Nós fazemos clínicas dos 60 a mais em vários municípios. Em vários, assim, onde nós fazemos a demonstração teórica, prática, falamos um pouquinho, né, da importância da atividade, e a hora que nós mostramos as atividades para eles e vivenciamos, levamos lá e eles vivenciam, o grupo da terceira idade, os profissionais também de educação física, de assistência, os olhos brilham. Não tem um lugar que onde foi 30, depois já passou para 60, onde tem 50, passou para 100, de 100 para 200, ou seja, eles adoram. Então, a dificuldade, mas que não é tanta, porque a maioria dos prefeitos estão entendendo. Alguns são resistentes, né? Mas a grande maioria, como a nossa região aqui, nós entramos em 7 regiões. Hoje nós temos a AMUSEP, a Mumpar de Paranavaí, tem a Menorte de Cianorte, tem uma Concan de Campo Mourão, alguns municípios da Amerius de Moarama, o Vale do Ivaí também participando. Essa semana agora nós vamos fazer clínica lá em Ivaiporã, Novo Itacolomi, ou seja, a coisa está se ampliando tão rapidamente, porque é um assunto importantíssimo. E o custo disso é o mínimo possível, e você está fazendo uma política pública para esse público que tanto merece, que tanto trabalhou, né, fez tanto na vida, que tem tantas histórias bonitas, e eles querem continuar mostrando essas histórias, mas também querem fazer parte da história atual, querem sonhar, né, com o presente e sonhar com o futuro também. Fausto, eu quero pegar e dar uma explicação aqui, o nosso programa já vai chegando ao final, e essa explicação vem do seguinte: nós que trabalhamos com comunicação, nós ficamos atentos a tudo que nos chega. E o que veio e que vem para nós sempre, principalmente no Instagram, e sem esquecer do Facebook, que dizem que é um meio mais para os 60 a mais, mas a forma como vem repercutindo esses encontros. Então, você está aqui hoje por ser um agente transformador de alguns conceitos. Está certo que todas as prefeituras e os próprios administradores públicos têm esse interesse. Não só, eu estou falando algo aqui por mim, não é uma questão de você devolver à pessoa aquilo que ela fez lá atrás. Não é isso, não. É um direito. Eu acho. Hã? É um direito. Você falou antes que mas é isso, é um direito. Então, nós temos que nos unir para que esses direitos, como tem tantos direitos para tantas coisas, que sejam um direito para nós. E eu tenho um tio espanhol, também faleceu com 94 anos, e eu disse a ele: tio, todo ano o senhor vai para a Espanha? Eu falei: está podendo. Ele falou: não, o governo espanhol tem uma lei
o governo espanhol nos manda, isso ele falou já há 10 anos, eles nos mandam o bilhete, nós vamos, estamos utilizando lugares que, em época que não é de grande, que não é de alta frequência, temporada, né? O governo fez isso, e, você vê, e a gente vê, você e nós vemos, né? Há já lá atrás, porque a minha filha até, você comentou da minha filha na Itália, ela disse, pai, é difícil ver jovens, tá todo mundo se preparando para a terceira idade ou para a melhor idade, como queiram. Então é isso que eu quero te agradecer, que você prontamente atendeu algo que eu falava, via, né? Estava vendo e olha, a pessoa participou disso, jogos, como assim? É uma Olimpíada? Não, não é, é uma iniciativa, Então, prontamente, eu falando com você, você esteve aqui, espero que em outras oportunidades, havendo até mesmo pessoas que possam falar da sua experiência, deixar eu e você de lado e vir falar da experiência de ter vivenciado momentos em algo como o 60+, né, que são jogos melhor idade. Será que nós estamos na melhor idade? Eu acho que nós vamos chegar ainda à melhor idade. Quero agradecer a você, desejar sucesso aí nas suas empreitadas, que você consiga visitar e, de certa forma, contagiar muito mais pessoas a se unir a esse seu legado. Não é mais, não tem outra forma de dar um sobrenome para essa sua iniciativa. É um legado. Muito obrigado. Suas considerações também, fique à vontade. Obrigado, Val. Obrigado pelo convite. Foi muito bom estar batendo esse papo com vocês. E dizer para vocês aí que você tem alguém na sua casa de 60+, que está parado, procure o centro de convivência, o CRAS do seu município e faça, se não tem, faça com que o prefeito, olha, nós queremos isso. Você falou agora de viagem, né? O governo tem já um projeto no governo do estado também, Viagem Paraná, que já está trabalhando com isso. Isso é importante, né? Então nós temos o direito. Isso aqui não é nenhuma... olha, não é um agrado, não, é um direito de vocês, os 60+, a gente não fala mais melhor idade nem idoso, é os 60+, 70+, é os 50+, é isso aí, as pessoas têm esse direito de fazer acontecer, de viver a vida com qualidade de vida, adaptado através dos jogos, mas não tem problema, mas é isso que vale a pena. Então eu quero agradecer a vocês aí pela atenção e estamos à disposição, porque essa bandeira aqui, Val, nós vamos continuar levando para todo lugar, aí fazer com que prefeitos, que governo, né, como eu disse, que nós somos convidados para levar esse projeto para várias cidades do estado, a Guarapuava já veio participar, Toledo veio participar, Foz do Iguaçu está... Então, assim, isso está indo bastante para o estado todo, espero que isso aí seja uma política pública obrigatória, não só no estado do Paraná, mas também a nível de Brasil. Então, obrigado e um grande abraço para vocês. Tá certo, e dessa forma... nós nos despedimos aqui do nosso Comunidade do Conhecimento, certos de termos feito a nossa parte, de trazer esse assunto como tema, mas eu quero colocar a sementinha aí no seu coração. Busque, você que já está no 50+, busque qualidade de vida hoje, para que você possa ser um campeão, uma campeã nos 60+. Tá certo? Grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade com o Comunidade do Conhecimento. Até lá.